Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais um programa Ele Me Amou Primeiro. E hoje nós teremos uma pequena parte somente do programa. Tivemos alguns contratempos aí e não pudemos conseguir estar juntas hoje para gravar. Mas vamos ter um momento muito especial com a palavra da Zoé. Por que fomos feitas? Porque eu e você, mulher, fomos criadas. Tenho certeza que vai edificar a tua vida, assim como edificou a minha. Então fica aqui ligadinha, já envia esse link aí para suas amigas, nos grupos que você faz parte, vai ficar salvo e aproveita, pega um papel e caneta e anota aí tudo que for falado e começa a aplicar e criar novos hábitos. Antes da gente passar para Zoé, eu quero só ler um texto com vocês em Provérbios, capítulo 2, versículo 10 e 12. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então, a sabedoria do alto, do nosso Senhor, entrará no teu coração. Esses momentos que nós temos tirados aqui no Ele Me Amou Primeiro, para isso, para buscar a sabedoria do alto, para a gente aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, começando dentro de nós, para podermos externar isso com a nossa família, com o nosso marido, com os nossos filhos, com as pessoas que estão à nossa volta e então viver de uma forma melhor. Que o Senhor te abençoe e vamos ouvir agora a nossa querida Zoé. Por que fomos feitas? Até mais! Querida amiga, que bom estar aqui com você. Queria continuar falando do porquê fomos feitas. Fomos feitas para adorar a Deus. Fomos feitas para glorificar a esse grande Deus. Fomos feitas por sermos alvos do seu amor. E aqui nessa terra podemos ajudar de forma concreta a todos os que estiverem próximos de nós. E há uma palavra em 1 Timóteo que eu acho muito interessante, que fala: a mulher aprenda em silêncio. 1 Timóteo 2,11, a mulher aprenda em silêncio. E vocês acreditam que sempre que eu lia isso, eu só prestava atenção na palavra a mulher em silêncio? E eu tinha uma certa reserva com essa palavra. Faz pouco tempo que Deus me mostrou, eu estou dizendo ali, a mulher aprenda. Se eu preciso de sabedoria, inteligência, conhecimento, se eu preciso de aptidões e capacitações para ajudar, para servir as pessoas que estão próximas de mim, eu preciso aprender, eu preciso estudar. Há muitas mulheres que podem me ensinar. A Bíblia é um compêndio de sabedoria total, é impressionante. Quanto mais eu leio Provérbios, tantos livros, tantas histórias, e a Bíblia é fantástica, porque a Bíblia é um livro muito honesto. A Bíblia conta histórias de pessoas que deram certo, de pessoas que não deram certo, conta histórias de pecados, de coisas muito complicadas que aconteceram, mas principalmente ela conta de um Deus, do Deus que sabe todas as coisas e que não perde o controle por nada. Então eu queria animar, queridas, a que vocês não pegassem o texto como uma coisa ruim. A Bíblia, a mulher aprenda em silêncio. Eu fiquei pensando, mas por que em silêncio? Parece aquela ideia assim, mulheres caladas, né? E eu não consigo imaginar Deus falando com uma brabeza com a gente. O que eu entendi foi o seguinte: se eu estiver falando, eu não consigo ouvir outra pessoa falando. Para que eu possa, de fato, ouvir, prestar atenção e aprender, eu preciso estar em silêncio. Não só um silêncio com a minha boca, mas um silêncio dos meus pensamentos. Muitas vezes as pessoas estão falando e eu estou aqui pensando, o que eu vou responder? Qual vai ser? Assim que tiver, a pessoa às vezes nem respirou e eu já entrei com a minha conversa. Às vezes eu fico pensando, ela contou uma história, qual é a história que eu posso contar que vai complementar, que vai ser diferente ou até que vai ser melhor? Gente, quantos sentimentos ruins que eu tenho. Talvez isso não aconteça com vocês, talvez seja só comigo, mas cada vez mais Deus tem me desafiado a aprender em silêncio.
com o coração aquietado, para que ele possa me falar. Eu não consigo aprender, reter, captar se eu estiver agitada ou falando por dentro. Há duas habilidades que Deus fala em 1 Pedro para nós mulheres sermos. É sermos mansas e tranquilas. Gente, eu tinha dificuldade com isso. Dá para vocês perceberem que eu não sou uma pessoa muito fácil, né? E eu achava que uma pessoa mansa e tranquila era assim, uma pessoa meio lerda, meio devagar, uma pessoa que não sabe o que quer. Sabe aquelas pessoas assim que tudo dizem, você pergunta o que você quer, a pessoa fala, tanto faz. Uau, eu nunca fui assim. Eu acho tão interessante alguém dizer isso, mas geralmente eu tenho uma resposta, eu sei o que eu quero, é o jeito que Deus me fez. E quando eu comecei a entender que ser mansa era uma coisa que Deus definia para mim, na verdade, sabe o que Deus mostrou para o meu coração? É que eu tinha medo que, sendo mansa, eu fosse fraca. E Deus me mostrou que não está buscando mulheres fracas. Lembram do leão? O leão é um dos animais mais ferozes da floresta. Ele é um animal selvagem, mas ele pode ser domesticado. Ele pode ser amansado. Então, quando eu me considero das pessoas que foram amansadas por Jesus. Ainda tenho muito que aprender. Mas o que Jesus diz quando ele quer que nós sejamos mansos é pessoas conduzíveis, pessoas flexíveis. Porque assim, eu faço meu plano, me organizo, hoje eu vou fazer isso, e em algum momento as coisas começam a dar todas erradas, acontece uma emergência, meu marido simplesmente colocou uma coisa na minha lista que não estava nos planos e eu quero fazer aquilo em primeiro lugar para respeitá-lo e simplesmente eu fico azoada. Uma pessoa mansa é uma pessoa flexível, é uma pessoa que Jesus pode dizer, ok, você fez seus planos, você fez todas as suas listinhas do que fazer, mas eu tinha outros planos para você. Então, a pessoa mansa, é uma pessoa que tem o caráter de Jesus. Jesus foi manso. Jesus foi manso. A Bíblia diz que ele foi conduzido como ovelha muda para o matadouro. Ele não foi se defendendo, ele sabia o que ele era. Ele estava convicto da sua posição, ele não tinha nenhuma dúvida, nada o faria mudar de planos, pestanejar em relação ao propósito da sua vida. Mas ele foi conduzível, ele foi uma pessoa guiada. Então, ao ser mansa, eu sou conduzida por Deus para o que ele quiser. Pode não ser os meus planos, mas com certeza fazer a vontade dele é a melhor coisa que tem. E uma mulher tranquila, mansa e tranquila, sabe aquela coisa assim, aquela água tranquila, aquela lagoa tranquila. Não são águas paradas, mas é uma coisa que te relaxa. É tão bom ficar olhando uma paisagem tranquila. E assim o Senhor quer fazer conosco. Há mulheres que estão sempre estressadas, estão sempre agitadas. Pensa assim, tá na hora de sair. É aquela correria e sai pegando, enfiando comida na boca dos meninos e carregando sacola e vai botando sapato pelo caminho e vai se maquiando dentro do carro. Ela tá sempre agitada, claro. Quem não passou por isso, que atire a primeira pedra, né? Eu também, tem dias que eu tô assim, bem agitada, mas que isso não seja um estilo de vida nosso. Então essas habilidades que Deus quer que nós tenhamos, de sermos mansas e tranquilas, é para que sejamos conduzíveis por Deus, flexíveis, não sejamos rígidas. Eu programei isso, não entra nada, porque senão Deus não vai poder fazer coisas que Ele gostaria de fazer na nossa vida. E nós sermos mansas e tranquilas é para quê? Já que a palavra de Deus nos diz que nós somos as mulheres, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, esse ambiente da casa, quem vai determinar muito somos nós. Por que Deus fez assim? Não sei. Pergunta para Ele. Mas, será que nós deveríamos ser pedreiras, arquitetas, engenheiras? Nada contra essas profissões, mas
O que essa palavra diz é que a mulher sábia, ela define o ambiente da sua casa. Gente, acontecia comigo aqui quando eu estava muito nervosa, quando eu tinha feito alguma coisa, que eu tinha pecado de alguma forma, eu ficava irritada, o marido ficava irritado, as crianças estavam irritadas e eu tinha um cachorro infeliz, que ele ficava impossível. Pensa no cachorro. E era como se Deus mostrasse assim, tá vendo? Até o cachorro tá irrequieto. Gente, aí eu me acalmava, eu falava, Senhor, onde foi que eu pequei? O que foi que eu fiz que te desagradou? E eu me dava conta, e eu me arrependia, e eu pedia perdão, e simplesmente todos se aquietavam, até o cachorro. Aquele cachorro eu tinha vontade de jogar pela janela, mas aquele cachorro foi usado por Deus para me mostrar o quão ridículo era uma mulher que perde o controle, que fica enlouquecida. Então, queridas, esse ambiente do lar, Deus colocou nas nossas mãos, porque não sei, mas se Ele colocou, Ele quer nos capacitar. E a nossa casa, às vezes, fica assim, a gente gostaria que fosse uma vitrine, né? A gente gostaria que fosse aquela casa de cenário de novela, tudo lindo, tudo maravilhoso, que na hora que todos chegassem, essa casa estivesse impecável, sem uma teia de aranha, sem uma louça na pia, sem uma cama desarrumada. Mas a vida real não é bem assim, né? Eu não sou uma artista de novela, eu não acordo maquiada, e a minha casa é uma casa onde as pessoas vivem e usam a casa. Então, nós podemos muitas vezes ficar querendo que a casa seja uma vitrine, lutando para isso e perturbando as pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Ou então nossa casa vira um caos. Esse caos também não é legal. É aquela desorganização, é aquele caos, mas quem não teve um dia assim também na sua vida? Mas não pode ser um estilo de vida. Cada coisa tem que ter um lugar. Na hora de uma emergência, eu preciso de uma tesoura, eu preciso de uma louça limpa no meio da noite, eu preciso de coisa. Nossa casa, temos que lutar para que nossa casa não seja um caos. Mas nem um caos, nem uma vitrine. Casas reais, para mulheres reais, para filhos reais. Quando os filhos são pequenos, brinquedos de crianças são decoração da casa. Então, que tal fazer talvez um grande balaio, onde isso possa ser colocado, e em algum momento aquilo é arrumado, em algum momento se joga fora metade das coisas, dos cacarecos, mas que sempre as pessoas se sintam bem-vindos, que nós não briguemos com os filhos, que nós os ensinemos, os corrigimos para que eles aprendam a serem ordenados, mas que eles sempre tenham alegria de estar em casa, de trazer seus amigos para casa. Que nossos maridos, nossos não, cada uma com o seu marido, tenha alegria de chegar em casa e ficar à vontade. Às vezes tem coisas que o marido não aprendeu quando era... Se a mãe não conseguiu ensiná-lo a acertar, por exemplo, o cesto de roupa suja, colocar as roupas ali, ele consegue jogar de vários lados. Não é você que vai ensinar, minha querida. Se Deus não fizer, então, de novo, oração por tudo. Se tem alguém que pode fazer e mudar as pessoas, é Jesus. Nós estamos aqui para ajudar, mas que a gente não seja chata. A vida é muito curta, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter. As pessoas que a gente ama conosco, mas que esse tempo seja um tempo de alegria, que as pessoas sejam sempre mais importantes do que as coisas, porque Ele nos amou primeiro. Deus abençoe cada uma de vocês. Muito obrigada, Zoé, por esse tempo lindo e precioso e por toda essa sabedoria e compreensão para nós. Que o Senhor nos abençoe e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Não se esqueça, você é amada, Ele me amou primeiro. E em breve estaremos de volta com o programa ao vivo. Deus abençoe, boa semana e compartilhe esse link. Deixa aí os seus comentários, escreve aí pra gente, Ele me amou primeiro, e declara uma bênção sobre a vida do teu próximo. Até mais!